Você Muito começa quando obrigado. você quiser. Muito obrigado, Sérgio. Então, eu agradeço ao Sérgio, agradeço ao Raul pelo convite, agradeço a todos vocês por essa oportunidade de estarmos juntos para falar de uma pessoa muito especial. O Raul, na prece, disse, né, que a gente estivesse ligado, né, na importância desse momento que a gente está vivendo, de tanta superficialidade, de tantos ídolos que não levam a lugar nenhum. Então, a gente poder hoje falar de alguém tão valoroso como Caibar, realmente inspira como me inspirou. Então, agradeço muito estar aqui com vocês do GI. Mais uma vez, levo o meu carinho, minha admiração pela página que vocês criaram, desde 92. Vi uma biografia de uma pessoa que me ingressou no Espiritismo, que foi Reinaldo Leite, paulistano, que através dele que eu entrei no Espiritismo, e fiquei muito honrado de poder estar aqui participando de uma página que também celebra o nosso querido irmão Reinaldo Leite. Então, eu vou iniciar, então, na apresentação, vida e obra de Caibar Schutel, trazendo alguns aspectos de sua vida, de sua obra, e a gente poder, vamos dizer, se inspirar um pouco mais, né? Já que estamos aqui falando de um grupo de estudos que também propõe a divulgação do espiritismo da forma mais honesta, né? Tendo como Allan Kardec, né? Como base e Jesus como base moral, né? Nas nossas atitudes. Então, vamos seguir. Deixa eu clicar aqui, vamos lá. Bom, eu sempre costumo citar, começar a falar sobre Caibar, trazendo algumas referências onde ele participa, que são bastante expressivas, né, como Grandes Espíritas do Brasil, do Zeus Vantuil, ali temos uma biografia de Caibar, assim como também nos Grandes Vultos do Espiritismo, uma obra produzida pela FEESP, né, que tem até uma sala que tem o nome de Caibar Schutel, e também a participação de Caibar em algumas obras, né, bastante respeitáveis, né, como Voltei, né, em um dos capítulos, até trouxe as imagens ali do projeto Imagem do Américo Sucena, em que Caibar Schutel participa, né, de um capítulo, né, do livro Voltei, né, que é pelo espírito irmão Jacó, Frederico Figner, né, que foi um dos contemporâneos de Caibar Schutel, que também o GI teve o cuidado de colocar a sua biografia, né? Esse livro eu gosto de destacar, que é da editora Clarim, né, fundada por Caibar Schutel, ele chama Alvorada Nova, que trata, vamos dizer assim, da colônia espiritual de que Caibar Schutel hoje seria um dos dirigentes. Então, é um livro bastante interessante, que fala desse importante trabalho junto a essa colônia espiritual, que é citada, né, no livro Nosso Lar, né, aqui está um trecho do livro Nosso Lar, onde é mencionado, né, a colônia Alvorada Nova, e também no livro seguinte, né, nos Mensageiros, Alvorada Nova também é citado. A obra de Caibar Schutel, até as pessoas perguntam, pô, você vai fazer mais uma biografia, né? Tem tantas biografias de Caibar, então aqui, só para vocês terem uma ideia, a primeira é de 1952, publicada pelo Clarim, pelo Leopoldo Machado, uma figura bastante atuante no movimento espírita da época, e ele foi um dos criadores das Juventudes Espíritas, né? O livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo, né, que daí o Caibar Schutel, ele é conhecido como Bandeirante do Espiritismo, uma obra que é bastante detalhada, do respeitado Eduardo Carvalho Monteiro, que foi muito amigo, né, tive a oportunidade de conviver um pouco com ele, e o Wilson Garcia, que não tive o prazer de conhecer, mas uma obra realmente bastante detalhada, que eu diria uma das mais completas biografias de Caibar. O Sérgio Lourenço, que também teve um conhecimento, né, teve uma vivência com Caibar, e fez um livro, vamos dizer, em alusão a uma grande vida, né, Passagens de uma Grande Vida, que tem alguns episódios da vida de Caibar, alguns exemplos de vida, e também as Escuri. Então, essas obras, vamos dizer assim, me deram alguma base para eu poder reescrever a obra. Agora, por que fui escrever uma outra biografia? Então, eu preciso dizer que essa obra aí que está do lado esquerdo foi um livro que eu mesmo diagramei quando eu estava fazendo meu TCC de jornalismo. Eu quis, aqui na cidade de Araraquara, Matão,
Caibar-Schutel ele é conhecido como o nome de um hospital. Poucas pessoas sabem quem é Caibar-Schutel. Até em Matão, as pessoas já ouviram falar, mas não conhecem a vida dele. Então, no TCC de jornalismo, eu resolvi escrever um livro falando sobre Caibar. Eu queria levar Caibar-Schutel para a universidade e fui muito feliz. Deu tudo certo, né? O TCC de jornalismo. Alguns anos depois, a ID Editora, né, que é uma editora que eu tenho um carinho muito grande, desejou publicar a obra. Eles me deram alguns meses para eu poder acrescentar alguns detalhes, porque a pesquisa não parou, né? Eu tive aquela pesquisa de TCC, quem já fez TCC sabe como é corrido, e depois do TCC eu continuei pesquisando e obtive novas informações, então o livro ganhou aí umas 40 páginas, e tivemos, assim, a alegria de poder ter essa obra editada por uma editora tão respeitável como o ID Editora. O Clarim já tinha duas biografias, eles não desejavam, né, nem conversamos a respeito de ter uma terceira. Mas, através do amigo Orson Carrara, levou o livro, eles gostaram, e a gente acabou imprimindo. Eles queriam ter uma obra de Caibar-Schutel diante da importância desse espírita. E esse livro foi escrito por mim, foi foi lançado, né, em 2018. O Raul, nosso testemunho, também estava lá presente. Foi um evento muito legal. Foi quando parece que a última edição, ou penúltima edição, do Encontro Anual Caibar-Schutel, que era realizado aqui em Matão. Vinham várias dezenas de cidades, e que Caibar era celebrado de todas as formas. Então, foi lançado esse livro, e também outro, O Som da Nova Era, pelo amigo Cássio Leonardo Carrara, né, filho do Cássio, do Orson Carrara, que ele também, num tom jornalístico, né, também no seu TCC, ele quis contar um pouco da editora Clarim pós-Caibar. Então, ele conseguiu contatar algumas pessoas que foram contemporâneas, estudou as histórias de algumas pessoas que conviveram na editora. Então, um livro bastante interessante também para conhecer um pouco mais desse universo. O Raul, antes da gente começar, ele me mandou uma árvore genealógica, que eu adoro essas coisas, né? E eu não tinha colocado esse slide, mas eu falei, eu acho que pode ser interessante para as pessoas conhecerem, porque na primeira biografia de Caibar, escrita por Leopoldo Machado, ele é apresentada como uma pessoa de sangue suíço, mas Caibar-Schutel não tem sangue suíço, porque Henrique Schutel não foi um avô consanguíneo. Eu não sei se às vezes o pessoal queria dar aquele tom romântico, né? Não, ele é suíço, ele tem essa descendência, enfim. Não sei os motivos, mas o fato é, contando essa história, né? O número 1 lá em amarelo, Henrique Schutel casou-se com Camila Strombio Schutel, isso foi na Itália, né? E eles tiveram um filho chamado João Strombio Schutel. Eles vieram para o Brasil, lá pelos idos de 1830, né? Depois nasceu Duarte Paranhos Schutel, que consta em algumas biografias de Caibar. Esse não foi um filho dentro do casamento entre Henrique e Camila, foi um filho fora do casamento. Mas o que aconteceu? Bom, e ainda terminando a explicação desse slide, o seu Francisco Machado de Souza, que é um militar português do Porto, né? Ele era casado com a dona Maria da Glória de Souza, que tiveram os filhos, né? Francisco Damas de Souza e Antero de Souza. Então, o que aconteceu? O Henrique Schutel se enviuvou e a dona Maria da Glória também se enviuvou. Eles se conheceram, se casaram em janeiro de 1850, e aí a família ficou maior, né? Então, teve o filho do primeiro casamento, Henrique Schutel, o Duarte Paranhos Schutel, que era um filho fora do casamento. Os filhos de Dona Maria da Glória entraram para a família e receberam o sobrenome Schutel, então Francisco Damas de Souza Schutel e o Antero de Souza Schutel. Eles receberam o nome de Henrique Schutel. E o casal teve ainda 2 filhos, o Henrique Jacques Schutel e Maria Elisa Schutel. Então, por isso que é Caibar de Souza Schutel. Ele traz o Souza ainda da família consanguínea e o Schutel do avô, que não é consanguíneo. Tá dando para entender, né? Ok. Bom, seguindo, nós vamos lá para 1868. Tem muita história que aconteceu, né, de todo esse período,
mas a gente tem que seguir o caminho e focar no que é importante, né? O ano de nascimento de Caibar Schutel, no Rio de Janeiro, que era do Brasil Império, né? Que ele tinha uma constituição em que a Igreja Católica era totalmente ligada ao Estado, né? Tinha um poder muito grande, né? Regida por Dom Pedro II, que quase 50 anos, se não mais, né? De império, procurando desenvolver o país da melhor forma. Então, 1868, nós vamos apresentar mais uma árvore genealógica da família de Caibar mesmo. Então, como apresentei lá atrás, o Antero de Souza Schutel, ele casou-se com Rita Carolina Tavares Schutel. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro. O Antero de Santa Catarina, ele foi para o Rio de Janeiro, casou-se com Rita Carolina, que também era catarinense, né? E eles tiveram, isso nas pesquisas a gente descobriu, que eles tiveram 3 filhos antes de Caibar. Aliás, 3 filhas, né? Uma da Artula, a outra Maria, a Dalgisa e depois Caibar. Os 3 anteriores viveram muito pouco. Naquela época era difícil, né? Quando a criança, vamos dizer assim, vingava, né? Quando dava certo. Então, as 3 irmãzinhas de Caibar viveram alguns meses, né? Se não um pouco mais de um ano, né? E depois nasceu Caibar em 22 de setembro de 1868, e ainda em agosto de 1877 nasceu o irmãozinho Antero, cujas informações eu realmente precisaria me aprofundar, mas diz que viveu pouco também, não tenho dados sobre o Antero. Mas só eu costumo trazer essas informações porque tem algumas lives que a gente explica a origem do nome Caibar. Né? É interessante a gente saber, porque esse nome Caibar fazia parte de um livro do início do romantismo, lá no século XVIII, James Macpherson. Ele fez um livro que conta uma história em que Caibar era irmão de Dartula. Então, foi uma coincidência muito grande a gente ter descoberto uma irmã, né, da Artula e Caibar. Então, a gente desconfia e a gente é muito coerente a gente deduzir que o nome, tanto de Dartula como de Caibar, vieram desse livro aí do século XVIII. Mas, seguindo, um detalhe importante da gente dizer, né, 1875, Caibar Schutel estava com 7 anos de idade, e o seu avô, Henrique Schutel, né, o avô paterno de Caibar, né, como eu disse, não consanguíneo, ele sai de Santa Catarina, que era o lugar onde ele iniciou, né, a sua vida aqui no Brasil, e ele foi morar no Rio de Janeiro, nessa época, em que passou a ter o convívio, né, da família de Caibar Schutel. Daí eu preciso abrir um parênteses, né, falar da importância da vida de Henrique Schutel, o avô de Caibar, na vida dele. Então, como disse, ele foi um colonizador em Desterro, né, que Desterro, a partir do Brasil, República, passou a se chamar Florianópolis. Então, ele colonizou aquela região. Ele nasceu em 1805, e ele, na verdade, embora sua família seja suíça, ele nasceu no Reino da Sardenha. Naquela época, por volta de 1830, a Itália ainda não estava formalizada, eram várias regiões que depois se transformou na Itália, mas era o Reino da Sardenha, que era italiana, né? Ali que hoje a gente pode dizer que era na região de Milão, próxima, né, vizinha à Suíça, que veio o Henrique Schutel. Ele era médico, né, como disse, expliquei ali atrás, ele foi o segundo marido da Dona Maria da Glória de Souza, e era o vice-cônsul da Sardenha, né? Então, nas pesquisas a gente encontra o nome Enrico Schutel, e também Enrico Ambauer Schutel. E aí ele aportuguesou o nome dele e passou a assinar Henrique Schutel. Né? Então, ele teve uma influência muito grande, tanto na região de Santa Catarina, como depois mudou-se para o Rio de Janeiro e também trabalhou como médico. Em 1877, gente, aconteceu um episódio bastante marcante na vida de Caibar Schutel, que foi a perda de seus pais, né? No mês de abril, foi o seu Antero, que desencarnou, e no mês de setembro, né, quando Caibar estaria completando 9 anos, ela,
por causa do parto, né, do anterinho, ela teve febre puerperal e também desencarnou. Então, desencarnaram muito cedo os dois. Caibar ficou sozinho, e daí entra, né, mais uma vez, a figura do avô Henrique Schutel, que passou a cuidar do pequeno Caibar. Essa é uma das raras imagens que temos aí do Caibar ainda menino. Então, ele foi viver os cuidados de Henrique Schutel, que naquele ano, 1877 e 1878, desencarna Maria da Glória. Então, Henrique Schutel também perdeu a esposa, o pai Caibar tinha perdido os pais, então foi o momento em que eles se uniram, né, e que o avô pôde dar o apoio necessário para o neto. E esse apoio ele foi bastante extenso, porque ele conseguiu viabilizar a entrada, né, de Caibar no Colégio Dom Pedro II, é o único da época, né, lá no período, né, que ele estava aí com seus 9, 10 anos, né, então ele teve a oportunidade de conviver com Dom Pedro II, e aqui temos um destaque, um recorte, né, das nossas pesquisas, né, dizendo que Sua Majestade o Imperador, acompanhado do senhor camarista da semana, conselheiro Miranda Rego, visitou ontem o internato Pedro II, onde, tendo chegado às 11h30, né, 11h30 da manhã, demorou-se até 1h da tarde, assistiu às aulas de História Sagrada, primeiro ano, Geografia, enfim. O Dom Pedro II, ele participava intensamente das atividades do Colégio Pedro II, que ele tem imenso orgulho e um prazer muito grande de ver o Brasil crescendo na educação, né? E eu destaco uma frase que ele dizia, né, que ele só governava, falava brincando, lógico, né, que ele só governava duas coisas no Brasil, a casa dele e o Colégio Dom Pedro II, tamanho o carinho, né, que ele tinha pelo colégio. Então, Caibar começou a estudar ali, só que ele ficou até o segundo ano no internato, porque ele não queria, ele queria mais, ele queria trabalhar, e através também do seu avô, ele foi trabalhar na farmácia, na drogaria Granado, né, que começou em 1875, né, coloquei até a foto do português que veio e abriu essa farmácia, que fez um sucesso enorme, né, José Antônio Cochito Granado. Ele pagou estudos para o irmão dele, né, que desenvolviam fórmulas, né, que eles já tinham consagradas da Europa, e se desenvolveram muito bem, utilizando toda a flora que tinha aqui no Brasil, né, criou medicamentos que realmente fez um sucesso muito grande, tanto que era, se vocês puderem ver a imagem aqui do lado esquerdo, né, a foto da farmácia, tem a foto ali de Dom Pedro, né, porque era considerada a farmácia da família imperial, de tão valorosa e respeitada que é. Então, foi aí que Caibar Schutel iniciou sua vida profissional como prático de farmácia, né? Então, interessante a gente ver que Caibar já começou desde da tenra idade, já cuidar do ser humano, né? Cuidando da saúde, né? Através da farmácia. Aí, já dando alguns passos à frente, nós vamos lá para 1885, Caibar estava com 17 anos, foi quando o seu avô desencarnou, né, Henrique Schutel, aqui está o destaque da notícia, né, em outubro de 1885, marasmo senil, né, certamente problemas de cognição, ele tendo desencarnado, e tem uma série de versões, né, que levou Caibar Schutel embora do Rio de Janeiro. Alguns dizem que ele tinha problema de saúde, em outros ele tinha problemas econômicos, que ele queria mudar de vida, mas, enfim, o fato é que com 17 anos a gente sabe que ele saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo. Aqui uma das raras imagens que tem um Caibar jovem. Então, entre 1885 e 1891, né, nesses 6 anos, a gente não tem detalhes da trajetória de Caibar, mas a gente pode afirmar, pelo que a gente conseguiu pesquisar, que ele esteve, certamente, na cidade de Piracicaba, trabalhando em farmácia, trabalhou também em Itápolis, onde ele abriu uma farmácia ali, e também em Araraquara, né, em 1892, ali vasculhando, né, o cartório de Araraquara, que ele abrangia toda essa região aí do interior, a gente conseguiu perceber que Caibar, em 1892, comprou imóveis
em Araraquara nesse ano. Então, 1892, certeza que ele já estava em Araraquara, onde ele trabalhou com o senhor João Batista Raia, né, outro nome assim, bastante conhecido na área de farmácia, seus familiares é que fundaram a rede já tão conhecida, né, Farmácia Raia, mas ele trabalhou nessa farmácia, era nesse prédio, ele trabalhou por um tempo, né, ele não ficou muito tempo ali, e resolveu sair também da farmácia, porque não se entendeu muito bem, e praticou, assim, outro tipo de atividade, né, comércio, tudo mais, até que em 1896 ele se muda para Matão. Matão, até 1895, era parte de Araraquara, mas ele ganhou a independência, né? Em 1898 virou município, e como naquela época um farmacêutico, ele tinha um status de importância muito grande, porque ele cuidava da saúde, era parteiro, consultava, enfim, fazia de tudo. Um farmacêutico, ainda mais no interior de São Paulo, tendo vindo da capital do Brasil, né, que era Rio de Janeiro, tinha um respeito muito grande, e pela sua fineza, pela sua educação, pelo seu conhecimento, ele acabou sendo o primeiro intendente da cidade de Matão. A gente considera que foi o primeiro prefeito, porque era o cargo mais elevado que tinha na época, né? Ele teve duas gestões, uma em 1899 e outra em 1900. Aqui uma imagem do centro de Matão, quem já veio vai conhecer só lá no fundinho, do lado direito, a Câmara Municipal, que ainda existe, hoje é Casa da Cultura. A igreja, infelizmente, essa maravilha que estava sendo construída ainda já foi demolida e construíram uma igreja mais nova. Mas, enfim, vamos seguindo. Aqui eu preciso destacar que Caibar Schutel, ele era católico fervoroso. E esses dois padres tinham uma amizade muito grande. Do tempo que Caibar Schutel morava em Araraquara, ele teve muita amizade com o padre Luciano Pacheco, que foi o que realizou a primeira missa em Matão. Esse padre, Luciano, tinha um carinho muito grande por Caibar, na época, certamente, que ele era espírita, era católico, né, desculpa. E o padre Antônio Cesarino assumiu, né, a paróquia, porque naquela época, que inclusive um dos motivos que fez Caibar Schutel sair de Araraquara foi a febre amarela, que dizimou centenas de araraquarenses, foi uma tragédia muito grande. Então, diz que foi um dos motivos de Caibar ter saído, Caibar e muitas outras pessoas ir para as adjacências, mudar-se de Araraquara por causa de febre amarela. E foi o que vitimou o padre Luciano Pacheco. Ele faleceu, entrou um outro padre, e que esse outro ficou 3 meses, porque também morreu de febre amarela. Aí entrou o padre Antônio Cesarino, um padre assim bastante autoritário, né? E até inclusive nome de avenida, né? O Raul me corrija, mas ele tem nome de avenida e tem assim uma trajetória muito interessante, né? Ele participou muito de atividades naquele final do século XIX, começo do século XX, que não dá para a gente detalhar aqui, mas um padre extremamente respeitado. E Caibar, como um grande católico, seguia todas as orientações e estudos da Igreja Católica. Agora, seguindo no início do século XX, a gente destaca que foi um período em que Caibar Schutel teve sonhos intensos e muito realistas com seus pais. Então, isso perturbava Caibar Schutel, que ele procurava respostas em vários lugares, né, até da Igreja Católica, mas ele não conseguia uma resposta que o convencesse. Até que ele conheceu dois senhores, a gente tem um retrato aí, o seu Calixto Nunes, pessoas muito simples, um pouco bem mais velhas que Caibar, e o senhor Quintiliano, carpinteiro. Eles faziam reuniões com comunicações de espíritos, nada relacionado ao espiritismo, ninguém conhecia espiritismo ali. Mas Caibar Schutel, tendo-os conhecido e curioso, né, para entender um pouco mais esse universo, eles retomaram as reuniões que eles tinham parado de fazer, né? Então, Caibar Schutel e esses dois senhores formaram um grupo e começaram a receber as comunicações, mas eram, como disse, reuniões com comunicações frívolas, né?
era parente falando da dívida do pai, que deixou alguém ofendido na família, que queria que resolvesse. Alguns pediam missa, então eles se cotizavam, pagavam a missa, ia lá na igreja, pagavam as missas que eles queriam, ficava caro, né? Mas, enfim, numa dessas reuniões, Caibar Schutel, isso está no primeiro livro, a primeira biografia, né, Caibar teria recebido uma comunicação assinada por Pedro II, né, dizendo que ele teria uma missão a cumprir, né, então essas comunicações e tantas outras fez com que Caibar acreditasse que tinha algo diferente, tinha algo a mais, que poderia ter uma explicação maior ali para os seus sonhos, né, teve uma das reuniões muito interessante que o Caibar também ajudou a convencê-lo, né? Porque um fazendeiro tinha perdido a porca com os filhotes e o espírito que comunicou falou onde estava a porca. E o Caibar foi com o cavalo, foi correndo lá e descobriu onde estavam as porcas, lá onde o espírito tinha dito, né? Então, essas pequenas coisas foram convencendo o Caibar Schutel, até que ele teve acesso, por intermédio de um amigo, a um exemplar do Reformador, né, que é um periódico respeitabilíssimo, que existe até hoje, né, fundado pela Federação Espírita Brasileira, e ali ele viu que existia várias explicações relacionadas à comunicação com os espíritos, um tal de Allan Kardec. Quem seria esse Allan Kardec? Então ele encomendou essas obras e leu, e parece que foi uma coisa imediata, né, das coisas se conectarem, ele receber respostas, né, a tudo que ele estava almejando. Então, as reuniões, então, passaram, depois do estudo dessas obras, isso foi entre 1903 e 1904, né, mas foi muito rápido, porque ele leu numa rapidez, isso foi tão assimilado, né, por ele e pelo grupo, que eles iniciaram reuniões realmente com uma organização, né, então os espíritos que vinham pedir missa, eles falavam, irmão, nós vamos rezar por você, não vai mais precisar fazer missa, né? Nós vamos rezar por você. Enfim, tinha um contexto diferente, mas as reuniões seguiram um outro padrão, até que em 1905, Caibar Schutel acaba fundando um grupo, o Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Esse nome vigorou até 2000, 2001, quando a diretoria, os associados resolveram trocar o nome para o Grupo Espírita O Clarim. Esse nome, né, com CNPJ, e eu dizia, abrir a conta em banco, né, amantes da pobreza, será que eles vão pagar as contas, né, são amantes da pobreza? Então, era um nome que incomodava uma parte do grupo. Então, por votação, acabou ficando o Grupo Espírita O Clarim, mas a gente, olhando lá para trás, a gente vê que amante da pobreza, naquela época, tinha aquele sentido de ser amigo da pobreza, né? Aquele que amparava, que estava ali ajudando, né, aos pobres. Então, mas isso hoje já não tem mais, amante tem outra conotação, né? Mas, enfim, hoje é Grupo Espírita O Clarim. Então, 15 de julho de 1905, vê só, gente, que ano, 1905. Então, em julho, ele funda o grupo, ele funda o jornal Clarim, e aí tem uma explicação pela fundação do jornal, porque quando ele descobriu o espiritismo, ele queria que as pessoas entendessem o que é o paradigma espiritual, a reencarnação, tudo que a gente está estudando, ele queria que as pessoas também se interessassem. Então, ele não conseguia eco nas suas argumentações, porque ele queria fazer um texto para mandar para o jornal, o padre não deixava, ou era dominado pela igreja, ou eram católicos fervorosos, ele não conseguia publicar nem divulgar o espiritismo de forma nenhuma. A gente sabe, hoje nós temos internet, rádio, TV, tantos veículos, naquela época era o jornal, e não tinha espaço para isso. E ele, independente de estar numa cidade tão pequena como Matão, ele falou, não, pode deixar, nós vamos fazer um boletim. Então, ele começou o boletim, o Clarim, né, até o nome, o Clarim, né, é um instrumento de sopro, né, que ajuda a despertar, né, então, é um nome, assim, bastante inteligente que eles tiveram. Então, em julho, eles fundam um grupo, em agosto, começa a primeira edição do jornal O Clarim, e até um detalhe interessante, que
as primeiras edições do Clarim foram publicadas a 400 quilômetros daqui. Quem conhece São Paulo sabe que Taubaté para Matão dá uns 400 quilômetros. Naquela época, gente, era muita viagem. Mas esse jornal que eu estou mostrando, que eu trouxe um exemplar aí bem antigo, o Alvião, ele era também de um grupo espírita, que também divulgava o espiritismo, e que não teve a mesma sorte de Caibar, porque esse jornal ele não durou muito tempo, e de lá Caibar comprou a impressora para poder imprimir os jornais aqui em Matão. Mas, enfim, seguindo a nossa história, no mesmo ano, né, 15 dias depois de soltar o jornal, de iniciar o Jornal Clarim, ele se casou com a Maria Elvira da Silva Schutel, né, mais conhecida como Dona Mariquinhas. Então, e ele fez questão de se casar lá na cidade de Itápolis, onde, de certo, ele deve ter conhecido na época que ele trabalhou lá ele trabalhou na prefeitura, inclusive, de Itápolis, né, onde certamente ele teve muito conhecimento, né, para poder assumir a intendência em Matão. Mas a única imagem, a única foto que temos de Maria Elvira da Silva Schutel, mas podemos dizer que foi uma grande companheira de jornada, teve muitos problemas de saúde, então não conseguimos encontrar outras fotos dela em trabalhos, ajudando Caibar, mas ela esteve na retaguarda, esteve ao lado dele, né, trabalhando, e foi até o final, né, ela desencarnou, inclusive, 2 anos depois de Caibar, né, mas ficou no ostracismo, não tiveram filhos, mas a gente não pode esquecer da figura de Mariquinhas, que foi tão importante nessa jornada de Caibar. Aqui, voltando ao nosso querido padre Antônio Cesarino, né, por quê? Eu não vou conseguir entrar em detalhes, nós já estamos aí com um bom tempo já, e bastante coisa para falar, mas tem várias histórias relacionadas aos padres, mas esse padre Antônio Cesarino, quando soube que o seu pupilo, Caibar Schutel, católico, estudioso, se transformou naquele tal espírita, ele ficou muito bravo. Ele mandou anunciar, inclusive, que ele iria prestar contas com Caibar, ele ia até Matão. Então, tem 30 quilômetros, né, de Araraquara para Matão. Ele pegou a sua charrete, que ele vinha caçando, ele vinha com a sua charretezinha e avisou que não ia dar boa coisa, porque disse que o padre, inclusive, andava armado, que ele tinha capangas, né? Era uma coisa bem complicada, né? Ele veio tirar satisfação de Caibar, mas ele se acidentou no meio do caminho, e quando ele chegou, né, a cidade estava todo mundo assim, naquela expectativa que o padre vinha dar um pito no Caibar Schutel, ele chegou com a mão sangrando. E aí Caibar falou, não, padre, vem cá, vamos fazer um curativo, veio, tomaram um vinho, conversaram, e tudo bem, não teve briga, não teve nada. Mas, pesquisando a respeito desse padre, encontrei uma notícia que mostra, né, não é só a gente pegar nas biografias, né, tem notícias que comprovam que realmente ele era pinta brava, vamos dizer assim, né? Tem lá, em plena igreja, o vigário agredido. Não vai dar para a gente ler tudo, mas, resumidamente, né, um tal de João Arruda, ele foi impedido de testemunhar num casamento, porque o padre dizia que ele vivia como uma mulher ilegítima, né? Aí o João, no meio da missa, né, bravo, sacou uma arma, um revólver, para pegar o padre, para atirar no padre. O padre desarmou ele, né? E aí o cara, insatisfeito, né, porque pegaram o revólver dele, sacou um facão. Aí o vigário fugiu, saiu correndo. E um detalhe da notícia, né, que é virando a página, que esse João Arruda fez tudo isso, gente, ele só tinha um braço. Veja só como é que era, com um braço só, quanta coisa que ele fez. Mas, enfim, para a gente ver que essas coisas existiam na época, e às vezes o padre ele tinha que ter essa figura autoritária, né? Então, esse aqui é só um exemplo, né, dele cuidando do seu rebanho. Imagina tratando um espírita, né? Mas, enfim, seguindo, aqui, gente, vocês estão tendo, vamos dizer, a honra, né, de ver pela primeira vez uma foto que eu estava procurando, gente, nesses quase 20 anos procurando fotos, eu consegui uma foto do padre João Batista Van Hesse, que foi também uma pedra no sapato de Caibar. Por quê? Foi logo quando Caibar começou o jornal Clarim, em 1905, estava esse padre, ele é belga, olha a carinha, olha, que Deus, né, Deus me perdoe, mas assim, ele tem uma fisionomia de ser bravo, né?
mas ele deu muito trabalho, ele escrevia matérias muito agressivas sobre o espiritismo. Caibar, por sua vez, ele ia perto da igreja, quando estava tendo a missa, para ouvir o que o padre estava falando sobre o espiritismo, para ter pauta, né, para o jornal dele, para ele responder o padre no jornal. Então, tinha uma briga muito grande do João Batista Van Hesse, e que eu aprofundei muito na história do padre João Batista Van Hesse, porque ele realmente foi muito difícil. Aqui em Matão não tinha essa foto, eu consegui com um padre, que ele conseguiu na Diocese de São Carlos, a foto desse padre. Eu falei, posso usar? Pode. Então eu vou usar. Mas eu falo, a figura dos padres foi aquele combustível a mais para o Caibar Schutter, eu realmente falar, não, eu preciso mostrar o que é o espiritismo, as verdades do espiritismo, e eles foram esses motores, né, que incentivaram a divulgação do espiritismo. Mas então, muito bem, só para a gente encerrar a história do João Batista Van Hesse, e para vocês entenderem mais ou menos como foi a história, quando o padre terminou, né, não foi mais pároco aqui de Matão, o Caibar Schutter fez questão de publicar no jornal Clarim, né, de 1 de setembro. Ele saiu em junho, na edição de setembro, o Caibar Schutter, né, através do Clarim, ele noticiou a saída do padre. Ele colocou assim, né, transferiu sua residência para Araraquara, nosso amigo, reverendo padre João Batista Van Hesse. Oxalá as luzes acumuladas em seu espírito após tantas polêmicas religiosas se irradiem à população da velha cidade de São Paulo. Aceite, Senhor, os nossos augúrios de uma felicidade espiritual interna, né? E lá se foi o vigário, mal imaginando o bem que fizera ao espiritismo. Isso que nós vimos com Allan Kardec, né? Aqueles que queriam derrubar, queriam eliminar o espiritismo, acabava atraindo um interesse maior. Mas só para vocês saberem, né? Aqui estamos em 1908. Em 1910, gente, saiu lá no Jornal do Ceará o nosso querido espírita também, muito combatente, Manuel Viana de Carvalho. Ele fez algumas palestras no Ceará para responder justamente ao padre João Batista Van Hesse, que estava lá, foi para o norte lá, para pegar os espíritas de lá. Então, aqui nessa notícia, né, conferência, só destaquei um pedacinho para vocês verem, né? Sexta-feira passada, conforme foi anunciado, realizou-se conferência do Dr. Viana de Carvalho no Salão da Loja Igualdade. Foi motivo de contestação dos argumentos apresentados contra o espiritismo pelo padre Van Hesse, em artigos transcritos no Cruzeiro do Norte, que era um jornal de muita circulação na época, né? Então, o representante do catolicismo, em síntese, impugna a lei da reencarnação, contrária ao ensino da igreja. Então, todo esse texto explica como o Viana de Carvalho argumentou, mas com muita veemência, com tenacidade, respondendo ao padre, que a gente vê que ele usou uma vida inteira querendo atacar o espiritismo. Mas eu fui encontrar num jornal católico, gente, lá em 1928, né, alguns anos depois, a notícia do falecimento do padre João Batista Van Hesse. Então, na véspera de São João Batista, finou-se na Casa Eiras, que quando eu fui pesquisar, essa Casa Eiras era uma casa de doentes psiquiátricos. Então, vocês vejam, gente, onde ele foi chegar, né, com tanta briga, né, com tanta contrariedade, né? Esse ilustre sacerdote, cuja velhice avançada foi ultimamente agravada por pertinaz enfermidade, né? Então, a gente vê que, às vezes, né, trabalhando tudo bem, missionário, com seus ideais, mas, às vezes, a pessoa acaba angariando problemas. Às vezes, a gente sabe, né, nos nossos estudos, como é pernicioso, né, esse tipo de contrariedade, né? Não que tenha que apoiar o espiritismo, mas, talvez, a forma como ele conduziu, né, a defesa das suas ideias. Mas, seguindo adiante, gente, eu estou indo muito rápido, está sendo claro? Eu estou conseguindo ser claro? Está indo bem? Ok, gente, porque eu tenho mais coisa para falar. Se tiver do gosto de vocês, vocês falam a hora que a gente for parar, a gente pode voltar outro dia. Mas tem algumas questões que, nesse tempo de estudo do Caibar, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, aqui, algumas pessoas que estiveram com o Caibar. A gente sabe que sozinho a gente não consegue realizar nada. Então, aqui, pessoas
que tiveram um papel muito grande na Casa Editora Clarim. O João Leão Pita é parente do nosso amigo lá de Itanhaém, esqueci o nome dele, mas tem o Pita, é neto do Leão Pita. Antoninha Perche, que foi uma mulher, gente, que nos anos 30, Caibar Schutel deixou a editora com ela, falou, olha, você vai cuidar da editora, uma mulher, gente, olha que beleza, que comovente ver isso, né? Ele confiar, né, a uma pessoa que ele realmente sabia que ia tocar o barco, né? Ela foi realmente até os anos 60, à frente da Casa Editora Clarim e das publicações. Seu José da Cunha, que também deu um apoio. Ai, gente, todos aqui teriam uma live para falar de cada um deles aqui, né? Urbano de Assis Xavier, um médium notável, pai da Célia Xavier de Camargo, que muitos aí conhecem, né? Que fez uma literatura mediúnica muito interessante, romances maravilhosos. Seu José da Costa Filho, Watson Campelo, que também era tradutor, né? Das matérias que vinham e que eram traduzidas e transformadas no material que ia para os periódicos, né? Então, tem aqui o Francisco Veloso, esse aqui eu vou da Cidinha Bergman. Então, Raul, você vê que a coisa está meio ligada em família, né? O Francisco Veloso, lá de Bebedouro, também foi um companheirão de Caibar, assim como o seu José Maria Gonçalves, parceiros aí de luta, que a gente precisa citar que Caibar Schutel não conseguiu sozinho, tá certo que ele teve a liderança, a humildade, a inteligência para poder atrair essas pessoas, mas a gente precisa citar que essa obra, uma obra dessa envergadura, não conseguiria fazer sozinho. Uma das alegrias que eu tive, né, nas pesquisas foi encontrar a dona Dalgisa Rosito, dona Ziza. Aqui ela está do lado da dona Antoninha e da dona Zélia. Dona Zélia Perche, ela herdou, vamos dizer assim, a farmácia Schutel. Ela está ali de pé, a meninota, está ali na sala da redação do Clarim. Ela vive até hoje, gente. Se eu tivesse mandado o link para ela, ela estaria acompanhando essa live hoje com a gente. Então, eu sempre mando o link para ela, ela assiste, e eu sempre falo a mesma coisa, mas ela fala, Davi, como foi legal. E ela acompanha, porque ela se sente em Matão, né? Ela vive em São Paulo agora. Em 1988, ela veio até Matão com os familiares. Tiramos uma foto dela, nessa foto aqui, ela velhinha, tá? Atrás é a casa onde ela nasceu, na Fazenda dos Palmares, onde Caibar Schutel vinha com sua charrete fazer atendimentos, né, aos funcionários e tudo mais. Aqui ela visitando o museu. Eu não posso deixar de citar a dona Ziza, porque ela é uma contemporânea, né, gente? Ela está indo para 102 anos. Eu fui para São Paulo, eu e minha esposa, a gente viajou para lá no 100 e no 101, e nós vamos em todos ainda enquanto puder, porque é uma dama, uma maravilha de mulher, a gente tem uma pessoa dessa idade, com tanta experiência, inspirando a gente também, assim como Caibar. Mas seguindo a nossa história, a gente vai parar em 1911. Gente, tem muita história aí no meio que não dá para a gente detalhar, só lendo mesmo as obras a gente vai ver a profundidade, a riqueza, né, de detalhes da história de Caibar. Mas a gente não pode deixar de dizer que em 1911, Caibar lançou o primeiro livro, O Espiritismo e o Protestantismo. Foi uma polêmica religiosa que acontecia num jornal lá de Rio Claro. Então, vocês veem hoje, quando tem uma polêmica, né, gente, o pessoal já põe na internet, o pessoal já curte, já responde na hora, já xinga, acaba amizade, bloqueia, né, faz tudo. Naquela época, era o jornal que vinha cada semana, cada 15 dias, então ficava aquela ansiedade, né, para aqueles que liam, que gostavam de ideias novas, para lerem. Então, esse professor Faustino, consegui me aprofundar na vida dele também, ele era conhecido como Doutor Bota-Mão. Gente, no começo do século, ele tinha uma mediunidade de cura tão poderosa, e ele viveu em tantas cidades do Brasil, curando gente. Tem história, gente, mas é impressionante, né? No Rio de Janeiro, a casa onde ele ia, lotava de gente, porque não tinha muito atendimento médico, as pessoas queriam cura. Hoje já é assim, imagina na época que não tinha médico, não tinha o SUS, né? Então, ele conseguia, através do seu magnetismo, curar muita gente, só que ele não conheceu o espiritismo,
e ele teve tantos problemas, inclusive materiais, porque às vezes ele ia na cidade, ele ganhava privilégios, uma série de coisas que vocês podem imaginar o que podem ser, mas aí ele teve dificuldades e acabou virando protestante e começou a escrever contra o espiritismo. Resumindo, é isso. Então, Caibar, com muita inteligência, muita sabedoria, ele vai respondendo às argumentações do professor a respeito do protestantismo, das contrariedades sobre reencarnação, sobre os escritos religiosos, e a gente percebe, gente, que nessa época, né, aí eu quis trazer um apanhado das obras de Caibar, né, que a gente vai dar abrir um parênteses, né, de 1911 até 1937, né, são 13 livros, né, então tem esse aqui e mais 12, né, tem esse, o de 1911, que é, não sei se vocês conseguem enxergar, mas Histeria e Fenômenos Psíquicos, né, esse livro até saiu de produção, mas esse 1914, 1918, 1900 esses dois 1918, Cartas a Esmo, esses livros, gente, era de polêmicas religiosas, né? Por exemplo, O Diabo e a Igreja, Cartas a Esmo, tem respostas a padres, a bispos que falavam contra o espiritismo e que Caibar fazia questão de responder. Alguns através do jornal e que alguns se transformavam em livros, não são livros muito grandes, mas é um tipo de literatura que hoje não tem, né? Quando a gente vai na livraria, se é que tem, né? Que as livrarias também estão acabando, as livrarias físicas, mas não tem uma área de polêmicas religiosas. Naquela época, era algo que despertava a atenção das pessoas, procurar, né? Realmente entender as opiniões, principalmente religiosas, né? Desse pessoal. Então, Caibar utilizou muito bem esses recursos, né? E, enfim, aqui temos a obra de Caibar, que não é muito vasta, porque além dele produzir o jornal, depois começou a revista, além das palestras que ele tinha, de todos os cuidados que ele tinha, ele tem uma obra bastante respeitável, né, que são esses livros, quem teve a oportunidade de conhecer, quem não teve, eu indico, porque são obras bastante atuais, né. Enfim, essas são as obras de Caibar, que começou pelo Espiritismo e Protestantismo. Essas três obras, eu gostaria de passar uma informação que muitos acreditam que Preces Espíritas o Caibar Schutter é o autor. Mas quando eu trabalhava na editora, tinha gente que reclamava, porque afinal, Preces Espíritas é o final do Evangelho. São as preces espíritas que estão no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e que aí eu faço questão de trazer esse assunto, porque na época em que Caibar tinha a sua gráfica, ele queria que as pessoas tivessem acesso da melhor forma, da forma mais objetiva possível do Espiritismo. Então, ele publicava aquela parte final do Evangelho para aquelas pessoas que não sabiam as preces. Então, teve o Preces Espíritas, que a editora, depois que Caibar faleceu, colocou como sendo de Caibar, mas quem já teve a oportunidade de ver é a parte final do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro muito procurado. Assim como o Espiritismo para crianças. Foi colocado Caibar como autor, mas também era uma literatura da qual ele utilizou para massificar e produzir em grande quantidade para que as pessoas pudessem conhecer o Espiritismo da melhor forma. Então, já vou mostrar mais para frente a justificativa disso, né? E o batismo também foi também escrito por Caibar, se veio pós a sua desencarnação, mas era material que veio do jornal. Então, são produções do Clarim, embora tenha a organização, vamos dizer, né, de Caibar Schutter. Aqui eu dou um destaque, só para vocês entenderem o que eu estou falando, que quando o Clarim era publicado, eles sempre colocavam livros de vários autores.
Dentre eles, o próprio Caibar Schutel. Então, quando a gente vê ali a produção de Caibar Schutel, a gente vê o Parábolas, o Espírito do Cristianismo, Vida e Atos dos Apóstolos, conferências radiofônicas, Vida no Outro Mundo, Médios e Mediunidades, Interpretação Sintética do Apocalipse, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Diabo e a Igreja, Cartas a Esmo, Espiritismo e Protestantismo. Num outro local, tinha ali preces e noções espíritas que eles vendiam de 50, de 100 exemplares, e era uma literatura para as pessoas poderem massificar. Então, não tinha essa importância de ter o ISBN, de ter o autor registrado e tudo mais. Ele queria produzir obras que pudessem ajudar as pessoas, assim como Espiritismo para crianças, não tem autor. Eles vendiam em grandes quantidades para as pessoas poderem estudar. Encontramos também mais um contributo, né, a essa afirmativa, encontramos no arquivo do Wilson Garcia outros, vamos dizer, livretos que Caibar produzia, né, entre a questão religiosa, a liberdade, progresso e pureza doutrinária, que Caibar também produzia em grande quantidade para distribuição. Então, assim, a gente vê um espírita querendo alcançar, né, a divulgação, e ele não estava preocupado se tinha exatamente autor, ele organizava, imprimia e colocava para as pessoas lerem, né, e era uma coisa que não era muito simples, não era todo mundo que lia, ou que tinha interesse, né, então, só destacar, assim, essa generosidade de Caibar Schutel e o foco que ele tinha na divulgação, independente de ter ou não autores. Então, seguindo a nossa história, em 1911, Caibar Schutel, ele pensa em fundar um hospital, ele começa um hospital num local em que começa a atender pacientes, porque Matão não tinha hospital, não tinha serviço de saúde, só que ele conseguiu ficar um pouco mais de um ano com esse hospital de caridade, que mais para frente ele foi transformado no único hospital que Matão tem hoje, né? Caibar Schutel assinou a ata, né, que foi depois transferido para os fazendeiros da cidade, que com as suas posses conseguiram transformar o hospital num hospital moderno à época, né, e uma obra realmente muito respeitada. Mas sempre destaco que Caibar tinha uma preocupação em atender a pobreza, aquele que não tinha condições de viver, até na questão de saúde, mas esse caminho que ele seguiu para a construção do hospital, infelizmente, ele teve que deixar para outras pessoas, para a própria sociedade, né, seguir. Mas a gente tem orgulho de dizer que o Hospital de Matão, ele teve como precursor, né, Caibar Schutel. 1913, gente, teve um fato bastante interessante. Primeiro, uma imagem que é bastante expressiva, Caibar Schutel com seus companheiros, aí teve funcionários, diretores do Clarim, aquele pequenininho foi diretor, enfim, todas as pessoas que o acompanhavam, né, de muito tempo, num episódio que Caibar conseguiu transformar numa tradição em todo o Brasil, que era das pessoas levarem jornal Clarim nos cemitérios, no dia de finados. Caibar tinha uma predileção pelo dia de finados. Então, eles iam com versões bastante caprichadas, às vezes com página a mais, sempre com um volume maior, e eles iam até os cemitérios para divulgar o espiritismo, né, através do jornal Clarim, gratuitamente, né, eles entregavam os jornais para aquela pessoa que fosse, né, chorar a morte de seus queridos, que pudessem ter a possibilidade de conhecer o espiritismo e saber que a vida não se encerrava no túmulo, né? E mesmo em 1913 aconteceu um episódio em São Paulo, porque as versões, né, os jornais, as edições, elas iam para o Brasil inteiro. Então, aqui destaquei uma notícia, né, que o Dr. Rudy Ramos, o delegado, ele apreendeu uma quantidade de jornais em São Paulo, né? Isso criou uma comoção muito grande, até para os jornalistas, tem gente que defendia Caibar, tem gente que não, mas aí mais um momento em que o espiritismo acaba sendo destacado, né, por conta da divulgação que estava sendo reprimida. Então, mais um momento em que a gente lembra, né, Allan Kardec também teve o Auto de Fé de Barcelona, né, que também queimaram as obras. Aqui tivemos aí uma versão tupiniquim, né,
O Rudy Ramos também aprendeu as obras, teve uma discussão muito grande, e também não deixou de trazer interesse ao Espiritismo. Agora, aqui, eu queria falar algo, né, não dá para falar tudo, mas algo sobre as publicações do Clarim, né, o conteúdo, né? Então, no período da pandemia, né, da gripe espanhola, 1918, aqui só um exemplo, né, para vocês saberem como era interessante algumas notícias. Tem uma matéria aqui bem em cima ali, os sinais do céu. Apareceu um texto, né, em letras de fogo que diziam as testemunhas, lá em Pernambuco, né, escrito Paz na Terra, né? E também na outra semana, outro fenômeno parecido, escrito Peste e Guerra. Então, a gente precisa lembrar, nesse ano, 1918, a gripe espanhola não tinha vindo para o Brasil ainda. Mas interessante, né, que ela começou lá em Pernambuco. Foi um navio que começou em Pernambuco, que trouxe a gripe espanhola. E foi onde aconteceu esse fenômeno, em fevereiro de 1918. Então, Caibar também trazia as questões do cotidiano, do dia a dia, e que tinham algo a ver com os fenômenos, o que eles podiam trazer, as explicações, né? Aqui, ó, Peste e Guerra, Recife, né? Em fevereiro de 1918, né? Os moradores estão assombrados, né? Ali se verificou, enfim, e eles procuravam, às vezes, trazer algumas explicações, né? Inclusive, no Clarim, a gente vê que, por conta da pandemia, e não tinha essa coisa de máscara, de fechar e tudo, as autoridades tinham dito que não era para ter reuniões fechadas. Então, o Caibar, ele começou a fazer as reuniões do lado de fora do centro, meia hora antes de escurecer, né, para o pessoal continuar estudando e não ter exigência de usar máscaras, né. Então, enfim, o Clarim, ele produzia tanto aquele material, né, que a gente estava exibindo há pouco, né, sobre as polêmicas, as respostas, muitas teorias, explicações sobre o espiritismo, mas também ele sempre noticiava os novos centros que estavam sendo abertos, quando tinha alguma celebração, né, que pudesse ajudar os pobres, né, notícias que vinham do exterior, porque já desde quando ele teve conhecimento que tinha muita literatura interessante no exterior, ele passou a assinar esses periódicos para poder traduzi-los e levar para o jornal Clarim, né? Então, tinha um conteúdo bastante vibrante, né? E que foi realmente um veículo de unificação, né, dos centros espíritas, porque tudo convergia, né, nesse jornal, que era um jornal que seguiu realmente com muito sucesso, as pessoas realmente se interessavam, e Caibar, ele se dedicava 100% à publicação desse jornal. Um detalhe aqui das reuniões mediúnicas, essas fotos são muito curiosas, gente, porque a gente soube que Caibar comprou uma máquina fotográfica, e como ele recebia aqueles periódicos que vinham lá da Europa, dos Estados Unidos, com fenômenos, com aparições, com materializações. Eu falo, vou comprar uma máquina também, tentar nas minhas reuniões também ter um fenômeno aqui. Então, tem algumas fotos, essas raridades, né, deles com os olhos fechados, tem outras com maior ou menor qualidade, né? Infelizmente, não teve nenhum fenômeno, mas a gente pôde ter o registro dessas reuniões, né? Muito interessante. Não que a gente conheça, mas pelo que a gente sabe, não teve nenhuma captada pela máquina de Caibar. Preciso destacar que Caibar fundou a primeira farmácia, né, da cidade de Matão, essa farmácia Chuta, aqui é uma foto de 1920, e aqui em 2018, né, uma farmácia que existe até hoje, né, ela foi vendida já, acho que nos anos 50, já não era de comando do Clarim, né, a dona Zélia vendeu, e ela continua ali nas imediações do centro espírita, né, e foi o ganha-pão de Caibar, apesar dele ajudar tanta gente, né, que não podia, apesar das contrariedades da igreja, né, que os padres falavam para não comprar remédio na farmácia do Caibar, porque ele é espírita. Então, vocês vejam a que ponto que chegava, né,
as exigências dos religiosos para dificultar o trabalho de Caibar. Aqui uma foto rara também de Caibar ao centro, né, na sua farmácia, em que ele prestava o serviço, como eu disse, né, tanto como farmacêutico, como parteiro, ele tinha feito curso de homeopatia, e sempre ele pegava medicamentos, e como a maior população estava nas fazendas, ele levava as medicações para atender os trabalhadores, aqueles que podiam pagar, aqueles que não podiam, aqueles que tinham alguma aceitação pelo espiritismo, ele dava passe, às vezes tinham problemas de obsessões, que ele também era chamado para resolver, mas enfim, um farmacêutico plural, né, porque ele resolvia um monte de coisa. Caibar também prestava atenção e caridade aos presidiários. Ele costumeiramente visitava os presidiários para levar alimentos, para levar mantimentos, para fazer palestras. Às vezes ele tinha, né, tanta moral que ele tinha com os policiais, que às vezes ele conseguia pegar um preso que estava desequilibrado para tomar passe lá no centro. Aí ele voltava mansinho, calmo, às vezes era até solto, porque era um problema espiritual, né? Quantas pessoas que desequilibradas, né, que acabavam entrando em delitos, né, e que Caibar acabou ajudando, né, nessa parte de poder até acalmar os presos. Mas em Matão e em Araraquara, Caibar Schutel tinha uma presença frequente. Aqui uma foto antiga que nós conseguimos, ainda até que colorida, mas para mostrar que ali, né, tá vendo, farmácia, né, que eu mostrei há pouco, farmácia Schutel, a redação, que hoje é um memorial, né, ou a entrada do centro espírita, tinha um pedação de terra ali, com umas casinhas ali, que Caibar Schutel construiu para poder acolher pessoas necessitadas. Então, ele atendia pessoas que estavam doentes, teve pessoas que criou a família nessas casinhas, então, era uma grande família, né? Então, a gente não consegue imaginar hoje uma pessoa fazer isso, né? Eu vou abrir as portas da minha casa para poder trazer essas pessoas miseráveis, às vezes, para poder dar um carinho, dar atenção, né? Então, esses exemplos de Caibar que acabaram acalmando, né, os ânimos dos padres, né, que muitos que o contrariavam passaram a respeitá-lo pela sua postura de homem de bem, de homem caridoso, generoso, né, enfim. E aí a doutrina ficava até em outro plano, né? Outra forma de divulgação do espiritismo era pelos trens. Caibar Schutel, com seus companheiros, pegavam lotes, né, de jornais, e eles iam até a estação de trem de Matão, entravam nos trens, entregavam exemplares para aqueles que aceitavam e colocavam exemplares nos lugares vazios, mas os trens foram lugares de muita divulgação do jornal O Clarim, que foi muito utilizado por Caibar Schutel. Vamos pular lá para 1925, que já estamos chegando aos 100 anos da Revista Internacional do Espiritismo. Então, aqui, somente alguma pincelada, alguns destaques de companheiros, de cientistas, de autores, de estudiosos, que eram consagrados e trocavam mensagens, trocavam cartas com Caibar, né? O próprio Leon Denis, Alfred Russel Wallace, né, que escreveu sobre a evolução do espiritismo, que tinham matérias, né, nos periódicos produzidos por Caibar, Charles Richer, né, que ganhou o prêmio Nobel pela teoria da metapsíquica, o espiritualista famosíssimo, né, Arthur Conan Doyle, e Ernesto Bosani, italiano, que falou muito sobre paranormalidade, metafísica. O que acontece? Como eu disse há pouco, Caibar Schutel assinava, ele tinha frequência, né, tinha assinatura de periódicos que tratavam da temática espiritualista, que eram vertidos para o português e iam para o jornal. E Caibar tinha um sonho de concretizar uma revista, né, que seria uma outra plataforma que pudesse alcançar um outro público e trazer com mais veemência os aspectos científicos da doutrina. Então, até trouxe aqui, eu não vou pular, mas aqui, esse é o primeiro exemplar da Revista Internacional do Espiritismo, e tinham as imagens, né,
e as explicações, né, explicava ali quem traduziu, e sempre tinha alguma matéria tratando dos fenômenos, né, trazendo da parte científica, né. Aqui atrás, um destaque também que não tem nas outras biografias, isso a gente que conseguiu levantar, que um grande colaborador da Revista Internacional do Espiritismo foi o Luiz Carlos Oliveira Borges. Ele era filho do segundo barão de Dourado, o seu José Luiz Borges, né, casado com a dona Amália Carolina. Então, como tinha muitas posses, ele tinha muita simpatia por Caibar. Caibar, numa conversa com o Luiz Carlos, confidenciou que queria produzir uma revista, mas que não tinha condições. E aí Luiz Carlos falou, não, nós vamos ter essa revista e vamos ajudá-lo a publicá-la. E ele ajudou, inclusive na abertura do Parábolas e Ensinos de Jesus, o Caibar Schutel presta uma homenagem ao Luiz Carlos Oliveira Borges, que foi um grande amigo. Depois, acho que do segundo ou terceiro exemplar da RIE, o Luiz Carlos desencarna. Foi um período de muita preocupação, porque tinham começado, comprado máquinas e precisava de recursos, mas ele desencarnou, Luiz Carlos, inesperadamente, mas ele já tinha avisado a esposa que qualquer coisa que acontecesse era para ela continuar ajudando o Clarim. Então, assim, foi um apoio, né? Mais uma pessoa que a gente precisa destacar pelo seu valor, pela sua generosidade em ajudar a editora, o Clarim, porque Caibar não conseguia tudo materialmente, né? Ele precisava dessas ajudas. Então, enfim, o Revista Internacional de Espiritismo, que já no ano que vem vai completar o seu centenário, né, tem uma qualidade, quem teve oportunidade de folhear os exemplares na época produzido por Caibar, realmente muitas coisas atuais, muito bem produzida, e realmente um orgulho poder conhecer esse material que abriu caminhos, né, para o Espiritismo. Gente, 7h20, eu posso dar uma acelerada, né? Ninguém perguntou, tá todo mundo quietinho. Ou vocês estão gostando, ou não tá difícil, gente. Vou seguindo aqui, eu vou correr aqui. Mas, gente, eu não posso deixar de dizer que em 1925, tem essa imagem aqui, que essa mesa, que está todo mundo lá na plateia, teve o Congresso Mundial, né? Congresso Espírita e Espiritualista Mundial. Foi em Paris, lá em setembro de 1925, em que se reuniam-se espíritas e espiritualistas, né? E nessa ocasião, né, tem na mesma mesa Leon Denis e Conan Doyle, a Revista Internacional de Espiritismo ela foi representada. Então, a gente pode afirmar que os periódicos espíritas eles eram reconhecidos também internacionalmente, né? Nesse congresso espírita, aqui tem o destaque, né? Que o Leon Denis era o presidente do congresso, né? E que o Jules Thibault, né, foi o representante do Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo, para a gente ver a importância da revista, não é a gente falar que era internacional por acaso, ela tinha uma respeitabilidade muito grande no movimento espiritualista e espírita no mundo, né? Aqui, já pulando para 1928, nós destacamos, né, que Caibar conseguiu recursos para poder construir o Centro Espírita, que existe até hoje, aqui do lado esquerdo. Do lado direito eram as oficinas, que depois foram ampliadas, né? Esse prédio a gente já não consegue ver, porque foi construído o Salão Novo, mas em 1928, Caibar Schutel consegue ampliar as suas instalações do Centro Espírita aqui em Matão, e lança uma das obras que é uma das mais vendidas da editora, que até hoje as pessoas estudam, né? Que é o Parábolas e Ensinos de Jesus. Esse é um exemplar que tem lá, que tem o autógrafo, né, de Caibar Schutel, né, foi em janeiro de 1928, que doaram, né, seu Juquinha. Então, a gente destaca que em 1928, esse livro, de grande expressão no movimento espírita, já também, daqui a pouco, completa o seu centenário. Aqui, Caibar Schutel, né, com o seu Ford Eco, conseguiu adquirir um veículo, que também ajudou muito, né, na hora de buscar os papéis, que é buscar em Araraquara, de ir nas fazendas, né, com maior facilidade, ir nas reuniões, enfim.
ele acompanhava até os enterros, gente. Às vezes, ele punha o carro dele a serviço do pessoal. Quando perdia familiar, eles acompanhavam o enterro. Ele ia nos enterros das pessoas, ele levava um vidro de perfume para jogar ali no momento em que estava enterrando a pessoa. E, às vezes, ele até criava epitáfios, né, para colocar nos túmulos das pessoas. Enfim, são tantos detalhes da vida dele que a gente não pode deixar de mostrar sua grandiosidade. Assim como um amante dos animais, né? Ele tinha o seu cavalo, o cabrito, tem algumas histórias relacionadas ao cabrito, que não dá para a gente contar, e o seu gatinho Nhonhô, né? Que até ocupou uma das páginas da RIA, que tamanho carinho, né? Ele se alimentava, né? Dentro de casa, com o gatinho e o cão também. Não tem a foto do Rolf, que era o cão do Caibar, mas ele amava os animais, isso é importante a gente destacar. Gente, muita coisa eu estou pulando, mas a gente já está chegando no fim. Em 1936, Caibar Schutel, ele inicia a divulgação do espiritismo pelo rádio, a Rádio Cultura de Araraquara, que existe até hoje, PRD4, ele pagava esse espaço, né? Mas de agosto de 36 até maio de 37, ele foi ao ar, né? 15 conferências radiofônicas, e como ele escrevia, né? Antes de ir ao ar, foi transformado num livro, né? Que chama Conferências Radiofônicas, e a gente vê a riqueza, né? A gente fica imaginando Caibar Schutel, ouvindo Caibar Schutel no rádio, todo aquele conteúdo maravilhoso sobre espiritismo, né? Então, foi essa última obra mesmo, né, de Caibar ainda em vida, porque eles transformaram em livro. A gente destaca também que 1937 foi o único momento em que Chico Xavier encontra com Caibar Schutel encarnado, né? Porque depois Caibar Schutel mandou mensagens psicografadas, tem psicofônicas também, a gente conseguiu uma gravação através do nosso amigo Oceano Vieira de Mello, uma gravação, uma psicofônica, né, do espírito Caibar Schutel por Chico Xavier. Então, aqui destacamos, né, teve um evento em São Paulo, né, da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, então tinham espíritas e espiritualistas, enchia a plateia, e o jovem, né, Chico Xavier, né, ele era um jovenzinho ainda, já produzia aqueles fenômenos maravilhosos. Então, nessas páginas desses jornais, tem descritos, né, algumas mensagens que Chico Xavier trazia, algumas espelhadas, enfim, um momento assim bastante especial, e que o Caibar Schutel foi visitar um amigo em comum de Chico, e foi o único momento que eles trocaram algumas palavras, e que Caibar teve a oportunidade de conhecer Chico Xavier. Essa provavelmente é a última foto de Caibar, em 1937. Ele gostava muito de fazer fotos no cemitério, pelos mesmos motivos que eu falei, né, que às vezes ele pensava que poderia aparecer, né, alguém, alguma materialização, mas essa foto ficou muito linda, né, porque ele estava ali na foto de uma pessoa conhecida, e no final de 1937, quando foi produzida essa foto, mas já em janeiro de 1938, ele começou com problemas cardíacos, né, angina, né, durante todo aquele mês, tem toda uma história relacionada aos problemas que ele vivenciou nesse mês, né, ele tinha que dormir sentado, teve um momento que ele até, parecia que ele tinha desencarnado, porque ele não parou de bater o coração, e o pessoal ficou desesperado, ele acabou voltando e deu uma bronca neles, falou, ó, vocês não conhecem a reencarnação, a imortalidade da alma? Eu estava indo já, né, já estava abrindo o portal, né, e vocês me puxaram e eu voltei aqui, agora eu estou aqui. É tipo, mais ou menos assim, né, a leitura, mas o pessoal não queria que ele fosse, né, mas na semana em que ele desencarnou, veio um espírito, né, pelo Urbano Xavier, que era pai Jacó, não é o mesmo Jacó do livro. Ele falou assim que até o domingo ele ia estar curado. Aí todo mundo ficou feliz, que bom que ele vai estar curado. E foi no domingo que ele desencarnou, ou seja, ele foi curado, ele foi para os páramos celestiais e deixou o pessoal mais tranquilo, desligado, não ficar naquela tensão da sua desencarnação. A gente entende assim, quando a gente lê, é bastante interessante. E citar também que durante o seu velório, ele produziu, né, ele
deu uma comunicação mediúnica também através do Urbano de Assis Xavier, em que ele trouxe uma mensagem de motivação a todos que iriam seguir o seu trabalho e pediu para que anotassem a frase do epitáfio, né? Afinal, ele escrevia para tanta gente, ele queria a própria do seu túmulo, né? Então, foi quando ditou a frase, né? Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal, né? Que essa frase que, vamos dizer, significa o sentido da vida de Caibar, né? Que ele viveu, né? E continua vivendo, e ele é imortal, porque é o que ele passou a vida divulgando, né? E tem a foto aqui do enterro de Caibar, que vocês podem ver ainda, que todos estão de branco, até o próprio caixão, né? Não era uma coisa comum na época, mas é que ele não queria que associassem a cor escura à morte, né? Então, todos os seus companheiros estavam com roupas claras, né? E a foto do seu túmulo, né? Que nessa própria comunicação, ele disse que o pessoal estava preocupado em como ia ser o túmulo dele. Ele falou que queria um túmulo muito simples, mas que tivesse essa frase que ele teria ditado, né? Então, fica aí, então, a história de Caibar, né? Até hoje, lá, seu túmulo, o espírita não é muito de visitar cemitério, mas o pessoal vem aqui para Matão, eles querem ir lá no cemitério para ver onde que ele foi enterrado, seu túmulo, simplesmente com essa simplicidade toda, e ver o seu epitáfio, né? Então, gente, basicamente é isso, eu dei uma acelerada, né? Aqui nós temos a mensagem Renovemos-nos hoje, eu posso passar para o Raul, depois, se quiser, em algum momento, que tem 7 minutos, é a psicofonia de Caibar Schutter, de Chico Xavier, por Caibar de Souza Schutter. Então, fica essa mensagem, né, de um ser humano que inspirou muita gente, continua inspirando muita gente, ele continua dando comunicações, a sua obra continua firme e forte, né? O Clarim continua produzindo os seus jornais, certo que não tem a mesma expressão, hoje todo mundo digita qualquer coisa, imprime e vira um jornal, né? Não é como naquela época, mas o jornal hoje continua, juntamente com a Revista Internacional de Espiritismo, e as suas publicações que a gente convida, né? Quem não teve oportunidade de conhecer as obras maravilhosas, principalmente no período do Wallace Leal, que ele teria uma outra live, né, Raul, para a gente explicar como foi rico, e é rico, o trabalho produzido pela editora Clarim. Gente, eu não deixei ninguém falar, né? Só eu falei aqui, vou até tomar um copo de água, mas eu espero poder ter passado, gente, um pouco da história dele, alguns detalhes, para que pudessem entender a importância desse espírita e quanto todos vocês, todos nós que estamos preocupados em fazer um espiritismo, né, certo, como ele inspira a gente, né, pelo caminho que ele fez, sempre seguir tão corretamente, né, o seu caminho, e falando sempre com Jesus, né, sempre seguindo um modelo e guia, né, ele escrevia muitas cartas para Jesus, e era uma conversa que ele tinha franca, né, eram as preces dele, em que ele conversava com Jesus, que era o seu modelo. Então, fica essa mensagem, né, da imortalidade, que a gente segue com o bastão, né, vocês, nós todos, seguimos procurando nesse mundo, né, tão cheio de recursos, né, e que a gente possa seguir tão bem como Caibar conseguiu fazer. Então, eu passo a palavra para vocês, que senão eu vou continuar falando, gente. Davi, fabuloso. Muito obrigado. Eu sei que nós temos aí, o César levantou a mão, mas eu te faria uma pergunta. Como você definiria Caibar Schutter? Como Olha, você definiria? eu preciso me apoiar nas literaturas que eu fiz, mas uma pessoa extremamente humilde, divertida, uma pessoa alegre, porém muito séria, muito comprometida e querendo passar algo bom, né? Pela generosidade, pela bondade, pelos exemplos. Então, uma pessoa corajosa, uma pessoa, em uma palavra, Sérgio, inspiradora. A gente não consegue deixar de se inspirar nesses exemplos, tantos detalhes, né, dessa vida tão rica, tão plural, e a gente não pode deixar de esquecer. Por isso a gente não pode, Sérgio, todos os amigos,
deixar esquecer esses caibars, né, da vida e tantos outros espíritas que abriram caminho para a gente precisa valorizar e honrar o caminho que esses espíritas seguiram. Boa noite a todos, parabéns pela apresentação, foi sensacional. Eu gostaria de saber, a gente começou a nossa, antes de você apresentar, a gente estava falando um pouco sobre política, né? E, claro, eu, como acho que todos aqui, somos, assim, temos consciência de que o espírita não deve se envolver, quer dizer, ele pode até se envolver, mas não deve se envolver a nível de divulgação com política partidária, né? A gente tem que procurar se envolver com política num grau mais elevado, né? Na acepção original grega da política, né? Que é a convivência na polis, né? Você não falou sobre a atuação política de Caibar Schutel. O que você poderia dizer nesse sentido? Caibar Schutel, naquele final de século XIX, começo de século XX, aí entrando, né, essas características de um espírito bom e generoso, ele considerou que poderia fazer algo de bom pela população, né? Então, ele teve uma experiência, a gente estudando, na prefeitura de Itápolis, né, que ele ajudou a desenhar as ruas, né, largas. A gente vê em Matão, a gente vê que tem um desenho interessante. Então, assim, esse período foi importante para Caibar, para se consolidar, né, como, vamos dizer, um cidadão da localidade, respeitável, e na medida em que ele foi desenvolvendo, descobrindo o espiritismo, isso é opinião minha, né, eu sinto que ele quis se distanciar para não misturar as coisas, né. Eu posso dizer que nas poucas informações que eu consegui encontrar nos periódicos do jornal, da revista, Caibar Schutel, ele enfatiza a importância da política como um instrumento de desenvolvimento, mas fica por aí, que precisa ser uma política, como os filósofos já diziam, né, que a política é um bem, né, que a gente está misturando um pouco com politicagem. Mas, enfim, eu vejo Caibar como tendo deixado o seu legado de bem como político no começo, né, do século XX, e com um olho, vamos dizer, no bem, né, em desenvolver o bem, desenvolver o espiritismo, porque os dois talvez não combinassem muito bem se ele seguisse a carreira política. Mas, como te disse, César, o pouco que eu vi Caibar apoiando, né, a existência da política, mas como um instrumento do bem, de desenvolvimento, mas sem partidarismos, né? Então, assim, foi um curto período de tempo, né, que ele esteve na política, mas ele tinha realmente um acesso, ele fez aquela política, vamos dizer, do bem, sem ter um cargo, né, César? Basicamente Obrigado. isso. Obrigado. Raul Franzolin, você pediu a palavra? Parabenizar, né, o Davi pela excelente palestra, agradecer profundamente sua participação aqui, agradecer ao Raul por ter orientado a gente a te receber aqui, né? Foi muito bom, ótimo. E Obrigado. isso mostra a importância que nós damos a esses baluartes do espiritismo, o bandeirante do espiritismo, como ele é conhecido, né? E mostrando a vida simples, humilde, mostrando uma evolução espiritual grandíssima, tanto no aspecto moral quanto intelectual, né? O que ele praticamente doou a sua vida para o bem comum, né? Naquelas condições, e carregando sempre a bandeira da fraternidade universal, que é a bandeira do espiritismo. Todavia, um documentário muito antigo, e no final do documentário, ele estava no leito da morte, e me parece que eles
que ele comentou junto com as outras pessoas que ele tinha visto Jesus ali recebendo para no seu desencarne. Você conhece isso? Tem Sim, informações? sim. Sim. Ele confidenciou, aliás, esse documentário, né, apresentado pelo Madalena, que é um jornalista muito conhecido na região de Araraquara, acho que foi da TV Morada do Sol, eu não sei que canal que era, mas é um documentário muito interessante. E teve um ator, que eu não tô me lembrando o nome, mas ele fez o papel de Caibar, e ele teria confidenciado para a Dona Antoninha, que naquele momento, naquele mês, né, que eu falei, naquele momento de delírio, que ele teria se encontrado com Jesus. Só que ele pediu para ela não contar para ninguém, deixar em segredo. Por isso que eu também não entro no tema, né? Mas eu imagino que na situação que Caibar estava, pelo trabalho que ele realizou, eu imagino sim que ele possa ter tido um encontro com Jesus. E eu sempre brinco isso, porque eu falo, poxa, a dona Toninha não guardou o segredo, porque isso dá uma importância, né? Nossa, ele encontrou com Jesus. Mas eu acredito agora, assim, com todo o respeito, com todo o carinho, que Caibar Schutel, pela envergadura espiritual, né, pelo cargo que ele utiliza, vamos dizer hoje, que ele ocupa, né, em Alvorada Nova, que ele deve ter buscado aquele incentivo, né, que ele tanto clamava, né, que ele tanto pedia para Jesus ajudar ele, né, que inclusive em alguns momentos que ele achava que já estava chegando no fim, e que ele escrevia, como eu disse, aquelas cartas a Jesus. Eu acho que deve ter sido um momento extremamente comovente, e eu tenho muita fé que isso deve ter sido, assim, o começo dessa libertação do corpo físico, dos sofrimentos que ele tinha, para dar aquela tranquilidade que as coisas iriam continuar, né? Enfim, é isso que eu tenho a dizer, Raul. Então, tá no Bandeirante do Espiritismo, tá numa uma grande vida também, mas é muito interessante, né? Obrigado. Nós temos aqui o Raul de Mello, que pediu também aí, levantou a mãozinha dele. Bom, primeiramente queria que vocês percebessem por que eu resolvi não falar eu de baixo e convidar o Davi. O Davi é uma Raul, não fala assim enciclopédia não, sobre Raul. Cabachu. O Raul, eu tiro meu chapéu, que é um palestrante de primeira, fala Que tudo isso? muito bem, não vem com Não, essa e o não. Raul me botou numa saia justa, né? Porque eu fiz lá o post falando, Raul, nosso amigo Raul de Mello, vai falar, tal. Quando eu vi você aqui, eu falei, Davi, eu fui lá, troquei, não, eu vou trocar aqui para depois não ter problema. Eu sabia já, eu conhecia o trabalho do Davi, sabia que ele tinha muita informação, muita ilustração, uma coisa maravilhosa. Então, fiquei muito feliz dele ter aceito o nosso convite, né, para participar do nosso grupo. E eu queria fazer um outro convite para o Davi, para continuar no grupo, para continuar participando do nosso grupo, né, que você participe com a gente aqui. Estamos sempre aqui aos domingos, né? E tenho certeza que você vai enriquecer muito os nossos estudos aqui pela experiência que você tem, né? E enquanto o Davi apresentava aí a vida e a obra do Caibar Schutel, eu fiquei pensando quanto o Caibar Schutel, a mim pessoalmente, me envergonha, né? Porque hoje, com tanto recurso que a gente tem, com tantos meios materiais que a gente não faz um centésimo do que esse cara fez. Um sujeito que viveu numa época em que se andava de carroça, depois, um pouquinho mais à frente, foi ter um Fordão, que imprimia uma revista, um jornal, a 400 quilômetros da cidade de Matão. Eu até brinco quando eu falo isso em palestra, que até hoje Taubaté continua sendo longe de Matão. Até hoje continua muito longe de Matão. Imagina, mais, né? Tinha que apanhar os impressos no trem, né? Esperar o trem passar trazendo esses impressos, levar isso de trem até Taubaté. Pois um cara que
todos os recursos que conseguiu na vida, recursos da família, de amigos, de pessoas da cidade, da profissão dele, foi empenhando nisso. Né? Foi comprando máquina, foi adquirindo propriedades ali que pudesse construir o centro. Né? Em 1905, o cara conhecia o espiritismo há 2 anos, já tinha montado, já tinha fundado um centro espírita, em 1905. Quer dizer, que obra grandiosa, né, de divulgação, de empenho. Né? E foi a vida toda assim. Veja que o Chico nasce em 1910, em 1911 já tinha a primeira obra, o primeiro livro do Caibal-Schutt. O jornal é anterior até. Né? Quantas obras foram escritas sem que ele tivesse acesso a um livro sequer do Chico? Nenhum. O Chico vai começar a sua trajetória em 1927, quando tinha 17 anos. Em 1927, inclusive, é o ano que nasce o Divaldo. Né? E é impressionante como produziu uma série de obras e manteve esse jornal e manteve essa revista com todas essas dificuldades, quando tinha acesso, basicamente, às obras básicas, né? As obras mais conhecidas de Kardec, e aquilo que ele recebia do exterior, né? Com a ajuda de outros professores ali, né? Alguns deles até são coautores de livros, de obras dele. Que coisa impressionante. Por isso que eu digo que, a mim, em especial, me envergonha, porque como é que a gente justifica, né, que nós, com todos os recursos que nós temos hoje, o que nós fazemos? Um sujeito desse, com todo o esquema, a situação rudimentar da época, fazer tudo o que ele fez. Por isso que é conhecido como o bandeirante do espiritismo. Né? Tem muitas histórias do Caibara, tenho certeza que o Davi conseguiria aqui nos apresentar muitas outras, né, das histórias e das obras realizadas pelo Caibara, principalmente na área da caridade mais concreta, né, aquele espaço do fundo do centro, até o gramado lá, era frequentemente colocado mesas ali, alimentava pessoas em Natal, em Ano Novo, em festas. O Caibara estava ali novamente empenhando os seus recursos materiais no atendimento da pobreza. Botou o nome do Centro de Amantes da Pobreza. Hoje, o Centro Espírita, a editora, continua existindo com instalações já dinamizadas, reformadas. Né? É um centro belíssimo, tem um belíssimo auditório. Tem à frente até hoje pessoas lá que são de Posses em Matão e que investiram na estrutura também do centro e da editora. Continua tendo uma obra fantástica, continuada, não teve interrupção, né? Praticamente não teve interrupção nenhuma, né, das publicações do Caibal-Schutt. Então, eu queria de novo aqui agradecer o Davi por esse show de apresentação que ele deu aqui, nos trazendo tanta informação relevante e para que a gente use essa história, essa vida do Caibal para nos cutucar um pouquinho, para a gente sair do costumeiro comodismo que nós temos na divulgação da doutrina. Palavras. Eu realmente, gente, me preparei, estudei bastante e eu quis fazer uma apresentação diferenciada. Eu falei, se tratando de um grupo de estudos, eu acho que eu poderia trazer questões que seriam até delicadas eu apresentar para o público comum, né? Eu falei, não sendo um grupo espírita, um grupo estudioso, eu poderia entrar em determinados assuntos que eu não apresentei até então, né? Então, me preparei porque sabia que eu queria realmente me colocar à disposição, abrir o coração mesmo, para que a gente falasse sobre Caibal. Eu quero ouvir também, porque às vezes tem gente que às vezes fala alguma coisa que a gente conhece, né? Mas é isso, Raul. Agradeço muito, foi realmente um nível muito bom, gostei muito. Estou muito satisfeito, peço desculpa de algum atropelamento aí, que às vezes a gente quer falar rápido, quer falar tudo, e às vezes quer falar mais, mas eu acho que deu para passar um pouco dessa ideia de quem é Caibal e que ele possa seguir inspirando o GEAI e todos nós. Davi, muito obrigado. Eu acho que, eu vou falar por mim, foi uma das melhores palestras Não fala. até hoje. Você sabe que você fala com carinho, você fala com um amor, com uma dedicação pelo Caibal.
Né? É verdade. Você sabe disso. E você sabe que quando você fala, é você e outros. Então, muito obrigado.